Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla, novamente para mais um vídeo agora falando sobre uma ferramenta incrível que já me pediram muito para falar dessa ferramenta, que é a ferramenta do Zap, ou também chamado de Ovasp Zap, que é a concorrente do Burp Suite, tá? Até hoje eu não vi um conteúdo muito bem estruturado. Na verdade todos os conhecimentos que eu adquiri foram em vídeos da própria Ovasp no site que eles tinham, e eu tentei absorver algumas coisas e vou inserir aqui talvez algumas informações minhas, e como tudo, né, como sempre, para a gente poder ter um exemplo prático, né? Eu estou utilizando aqui uma sala do TryHackMe para poder fazer todo o processo, interceptação, fuzzy, enfim, tá? Fiz um pequeno cronograma aqui do lado direito, que agora eu estou tentando fazer esses cronogramas, né? Para meio que orientar o vídeo e não ficar muito longo, mas a gente vai ter mais ou menos umas 5 a 6 etapas, né? Onde a gente vai fazer a instalação do Ovasp Zap e configurar corretamente, tá? A parte da instalação, acredito que para todo mundo é muito tranquilo, como instalar qualquer programa. Você vai no site, baixa o arquivo e depois faz a instalação. Tem também como instalar via linha de comando, então se você já fez essa parte da linha de comando é super tranquila. E depois fazer a configuração, que aí é alguma coisa que às vezes você se prende ali e tal, porque você não sabe que há necessidade de instalar um certificado da Ovasp, o certificado que vem dentro do Ovasp, dentro no seu navegador, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, dá uma olhada no que o Ovasp é, né? Acho que vou tirar aqui, tá? Beleza? O Ovasp, ele era uma ferramenta que na verdade era cuidada pela Ovasp, né? Por isso que ela é chamada de Ovasp Zap, mas hoje ela é Zed Attack Proxy, né? Ou simplesmente Zap. Subentende-se que o projeto mudou, então desde um tempo pra cá o projeto tem se atualizado mais, então a gente já tem algumas coisinhas legais aqui que você pode fazer com o site, enfim. Vocês podem dar uma olhada aí para poder baixar, você vem aqui em Download e baixa a versão respectiva à sua necessidade, tá? Você está utilizando o Windows, né? Ou se você trabalha com Windows, você pode baixar a versão 64-bit, 62. Se você trabalha também com a parte de Linux, tem os instaladores de Linux aqui, né? Como eu falei, dá para instalar via linha de comando. O meu vai estar instalado aqui dentro do WSL. Esse visual que vocês estão vendo aqui é do WSL. Então vocês podem baixar esses pacotes de acordo com a sua necessidade, beleza? Bom, após ter baixado, instalado e tudo mais, vocês vão se deparar com a instalação daqui. Vou procurar aquele com Zap, ó, já tá aqui. Ele utiliza Java, então a mesma base do Burp Suite nesse sentido. E para quem nunca viu essa ferramenta na vida, ou tá aprendendo agora, não sabe o que ela é, ela basicamente permite você trabalhar com manipulação de requests, enfim, tá? Requests HTTP. E aqui na tela inicial, claro que tá aparecendo esse Manage Addons aí, de addons, seria porque eu já tenho alguns addons instalados. Então a gente vai estar falando, inclusive é interessante eu colocar aqui na minha listinha, pra gente falar sobre isso. Talvez aqui no modo avançado, né? Scripts, addons, talvez eu aqui falando, enfim, vou falar em algum momento, vai colocando ali só para não esquecer. Beleza? Os addons, pessoal, são complementos, tá? Que você pode instalar na ferramenta para você ter determinados recursos. Principalmente na parte aqui dos scripts, eu preciso instalar os addons para os scripts padrões aparecerem. Pronto, terminou? Clique em Close. E aí, pessoal, é a tela inicial do Zap. Na verdade, ele pode vir um pouquinho aqui. Talvez ele venha assim, dessa forma. Essa é a tela inicial, só aquele branco, tá? Já fazer esse ajuste também para do Big Zap Found anunciado, olha, legal. Então, quando vocês abrirem pela primeira vez o Zap, eles vão se deparar dessa forma. Então o Zap, para quem não sabe, ele adiciona dentro dele um proxy, e esse proxy é o que permite você redirecionar as requisições do seu navegador para ele. Só que para você acessar hoje as páginas, a grande maioria das páginas, acho que mais de 90% das páginas hoje, usam o protocolo HTTPS, né? E isso requer que você tenha um certificado intermediando essas conexões. E para que não dê um falso positivo na hora de você estar acessando, é interessante que você pegue o certificado do Ovasp, que vai estar meio que no meio da história. Então, o que vai acontecer no final das contas? Eu posso até abrir o Paint aqui só pra gente... a gente vai ter, ó, aqui o seu navegador, tá? Onde vai ter ali a URL que você está digitando. Dela vai surgir, ou do navegador vai surgir a requisição, vai para o Ovasp. E o Ovasp vai estar escutando numa porta 8080. Então o Zap vai estar aqui dentro. O Zap escutando numa porta local, no caso o localhost, na 8080, tá? E aí ele vai, se a requisição for HTTPS,
né? Ele vai verificar quais é o certificado, ele vai fazer a primeira comunicação com esse cara aqui. Esse cara vai ter o certificado dele. E esse certificado ele precisa também estar instalado no seu navegador, para que aconteça de eu conseguir ler esses dados que estão aqui. Aí a partir daqui é empacotado novamente com um novo certificado válido, e esse dado vai para a internet. Depois quando volta, ele desempacota, lê o que está dentro dele, depois direciona para outro navegador, e assim a requisição volta para o browser, que é o que a gente está analisando, tá? Então, de forma bem resumida, é isso que acontece. Então sempre direciono, eu vou ter que habilitar o meu navegador para que ele mande essas solicitações para essa porta 8080 que está local, tá? Geralmente a extensão que a gente usa de navegador é o Proxy Foxy Proxy, na verdade, Foxy Proxy. É um plugin bem simplesinho, a gente vai ver também como configurar ele. Então a gente configura ele aqui para hora sim, hora não tá habilitado esse proxy, porque se acontecer, por exemplo, de eu estar com o Zap desligado e o Foxy Proxy estiver habilitado para mandar requisição para ele e essa porta não estiver mais sendo escutada, você não consegue mais navegar aqui, tá? Então tem que estar sempre ligado nesse sentido para ver se está habilitado ou não, se o Zap está aberto ou não, enfim. A gente pode até simular algumas opções aqui, beleza? Bom, voltando aqui. Agora que a gente tem essa tela inicial, a primeira coisa que geralmente eu faço é eliminar essa tela aqui. Eu acho que é totalmente desnecessário, a não ser que você goste de ficar acompanhando essas noticiazinhas aqui, mas eu não acho algo que é necessário se ter, tá? Então eu posso vir aqui e já fechar essa aba. Aí eu vou ter uma aba de request, responses e uma requester mais juntando tudo assim, sabe? É uma outra aba também que eu uso muito pouco, tá? Então eu posso até deixar aqui, porque ela tem uma funcionalidade que a outra não tem, que a gente depois vai estar vendo em relação a isso, tá? Mas deixa ela no cantinho aqui, vamos para essas duas aqui, são as mais importantes, tá? Aqui na configuração, visualização em si, eu não gosto dessa essa visualização dividida. Eu posso colocar para ele ser mostrado numa coisa só. Aí ele vai aparecer os detalhes da solicitação aqui e logo embaixo o HTML. Do mesmo jeito do response vai trabalhar da mesma forma, tá? Bom, agora que a gente já tem um Zap instalado, supondo que eu acabei de instalar ele agora, eu preciso fazer as configurações iniciais. O que eu gosto de fazer? Primeira coisa, ele vai estar vindo branco, tá, pessoal? E aí eu gosto dele mais escurinho, né? Acho que é até preferência de muita gente aí, essa questão do tom mais escuro e tal. Então, eu vou trocar ele, se eu não me engano, aqui, ó. Ele vai vir com uma dessas opções e você marca a opção Flat Dark aqui. Ele vai redefinir o visual dele e já vai vir nesse sentido. Outra coisa também que eu gosto de desabilitar, que vai vir habilitado, é esse Zap HUD aqui. Eu já tive algumas dores de cabeça com ele, por exemplo, de um site que é HTTP direcionando para HTTPS. Então, se você tiver essa falha, desabilita ele, tá? A gente não vai perder nenhuma funcionalidade com relação a isso aqui. É só alguns recursos que são habilitados lá no navegador para você manipular os requests lá do navegador. Mas são coisas que eu posso vir aqui e manipular aqui. Não tem problema nenhum, tá? Então desabilita aqui. E o próximo passo é você vir aqui em Options. Vem aqui em Network e clica em Search Server Certificates. Você vai salvar esse certificado aqui em algum local, né? Posso salvar até aqui, já tem até o meu aqui já, ó. Salve em documentos. Vou dar um OK. E aí você vem agora no seu Firefox, clica aqui no menu Hambúrguer, Settings e coloca para importar o Certificate. View Certificates, Import, vem em Documents, seleciona o certificado, clica em abrir, né? Talvez se seja a primeira vez, como o meu já está teoricamente importado, ele até já importou, talvez precise você marcar duas opções aqui que aparecem nessa caixa, e aí você marca essas duas opções, só se já certifica de estar vendo essas opções. Se não tiver, simplesmente confirma como eu confirmei, dá um OK, pronto. Como é que eu faço agora? Vocês perceberam que o meu certificado agora está aqui para que eu possa mandar o request lá para o Zap. Agora como é que eu faço para que esse request saia daqui e vá para lá? Cada navegador, pessoal, lembrando que eu gosto muito de usar o Firefox para esse trabalho. Então, o que eu faço? Eu faço uma divisão na minha cabeça de funcionalidades, né? Eu uso geralmente como primário o Edge, navegador Edge. Como secundário, eu geralmente deixo o Chrome, para quando eu preciso acessar alguma coisa, ou acessar duas contas de Gmail, que quem sabe que usa o Google e Edge sabe que o Google não é muito bom de gestão de contas, né? Então, para poder separar bem, às vezes a conta do trabalho, a conta pessoal, eu separo em navegadores diferentes. Então eu tenho esses dois navegadores como primário, e o Firefox eu deixo ele exclusivamente para hacking, né? E aí os plugins, tudo que é relacionado a hacking, eu deixo no Firefox, tá? E aí um dos plugins que eu instalo de hacking é o Fox Proxy, que é esse carinha aqui. Não é esse não, é esse aqui, pronto. Ele vai vir zeradinho com a opção Disable marcado. Aí o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui em Options, na aba Proxies, você vai cadastrar, vai adicionar um novo. E aí o que você precisa colocar? Um título, aí você pode botar Zap,
Deixa marcado que as intercepções, o modo proxy que você vai usar é um modo HTTP, tá? Aqui você pode escolher uma coisinha, só para mostrar quando tiver habilitado aqui ou não. Não, também tanto faz. Em hostname, eu vou estar colocando localhost. Por que eu estou colocando localhost, viu, pessoal? Porque o meu VASP Zap, no caso o Zap, vai estar aberto dentro da minha própria máquina. Então, se eu estou navegando, o meu navegador que eu estou utilizando está na mesma distribuição, no mesmo ambiente que o meu VASP Zap, o VASP Zap vai abrir a porta localmente e eu vou, através do localhost do navegador, conectar nessa porta que está aberta localmente. Agora, antigamente, eu utilizava o quê? Eu abria o Zap ou o proxy key no VASP Zap, ou às vezes abria na minha máquina Windows. A minha máquina Windows tem um IP diferente do ambiente do WSL. E aí eu utilizava o IP do Windows que ele capturava. Então não vou falar muito dessas coisas não, porque senão se você tá vindo aqui a primeira vez e não passou pela introdução de redes que eu tenho no meu canal, você vai ficar meio que perdido e tal. Mas a ideia é que você entenda o que você tá colocando e aonde tá colocando e o porquê. Se você colocar localhost aqui e não dá certo, talvez você não esteja utilizando a mesma configuração que eu estou. Aí você precisa entender o que tem que colocar ou aonde, tá bom? Aqui a porta vai ser 8080. Essa porta você pode confirmar ela quando você abre o Zap. Aqui tá embaixo, ó 8080, tá? Algumas vezes, se você usa burp e Zap, pode ser que essa porta mude, né? O Zap fica 8080 e o burp 8081. Vai depender muito, se você abrir os dois ao mesmo tempo, algum dos dois vão mudar, tá? Então, se você também quiser mudar essa porta para que não possa conflitar com nada, né? Ou até se você quiser abrir os dois, às vezes já aconteceu situações de eu deixar o burp aberto na 8080 e eu deixar o Zap aberto na 8081. Então, para alterar essa porta, você pode também vir aqui em alguma configuração, mas não lembro exatamente qual vai ser, porque é uma coisa que eu altero muito pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é o HUD, alguma coisa relacionada a proxy. Deixa eu dar um filtrado aqui. Proxy. HTTP Sessions? Não. Scripts? Não. Value? Não. Scripts? Também não. Bom, vai ser em algum local que você vai trocar. Deixa eu ver se clicando duas vezes aqui vai. Deixa eu ver aqui. Zap Authentication, Spider. Agora fiquei curioso. Keyboard, Network, Connection. Aqui, ó, Local 7 do Proxies. Altera aqui, ó, né, de 8080. E aí também outra coisa interessante, se você quiser que você conecte nesse Zap vindo, por exemplo, da sua máquina Windows, você tem que mudar de localhost aqui para 0.0.0. Você está permitindo que qualquer máquina da tua rede local acesse essa porta 8080, porque dessa forma aqui apenas sua máquina local vai estar acessando, tá? Só trocar aqui, dá um OK e manda brasa, tá bom? Então, voltando aqui. Agora, coloco 8080, aqui o usuário não precisa, aqui também não precisa, e eu clicaria em Save. Como eu já tenho uma configuração pré-pronta aqui, eu não vou estar fazendo isso, eu vou estar apagando essa configuração, e aí vocês podem conferir que tá dessa forma. Ok, beleza, belezinha, belezinha. Vamos lá, então. Vou abrir aqui, primeiramente, vamos se conectar. Eu estou sem meu terminal, mas eu não sei se eu tô... Deixa eu dar um IPA aqui. Ó, eu tô conectado, mas não sei aonde. Eu sei que eu tô conectado, deixa eu dar um PS-AUX. OpenVPN. Tem um gap, né? Às vezes a gente dá essas bugadas. Gap. Eu tô conectado no TryHackMe, a chave do TryHackMe, então beleza. Então aquela máquina ali que tá ali atrás, eu já posso pingar nela. Deixa eu fechar isso aqui. Então, vou vir aqui, vou pegar o IP. Engraçado, não apareceu o IP aqui, né? Agora apareceu, certo? Vou dar um ping nessa máquina só para saber se ela está acessível. Sim, ela está acessível. E agora eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui no meu Foxy Proxy e vou marcar a opção Zap. Pronto. A partir desse momento, qual é o teste básico? Pessoal, clicar aqui em google.com.br e saber se está abrindo normalmente. Abriu, não deu nenhuma mensagem de erro, tá com um cadeadozinho aqui, ó, é que tá 100%. E aí, para validar também que tá capturando, você pode vir aqui nessa abinha, por isso que ela tava maior naquela hora, né? Exatamente para ver os sites aqui, ó. E o Google tá aqui, ó. As requisições que você fez e todas as dependências que o Google chamou aparecem aqui, tá? Porque às vezes você não sei se você já percebeu, mas você chama um site e esse site, dentro do código fonte dele, né, que é o response aqui dele, vai estar as dependências, ou seja, destinos diferentes que eles chamam para... Aí você pode ver o que tá chamando aqui. Ele tá chamando, ele tá mandando um dado via post
para isso aqui, ó, entendeu? Aí ele mandou um outro aqui, pegando uma imagem do Google tal de tia, aqui a resposta, um PNG, enfim, pessoal, só para vocês perceberem e testarem como, tá? Bom, agora que eu tenho a minha ferramenta pronta, eu posso até já marcar como checked, né, esse primeiro ponto, instalar e configurar corretamente, né? A partir de agora, a gente precisa aprender o que? Como interceptar as requisições e editá-las, tá? Então, para poder fazer esse processo de interceptação, de você editar, manipular, vocês já viram que, querendo ou não, eu já estou interceptando. Por quê? Porque elas estão passando por mim, né? E automaticamente eu já estou capturando o que está sendo passado. Agora existe uma maneira de você simplesmente capturar ela durante a execução, no momento que você clica para mandar ela. Então, se você perceber aqui, eu cheguei aqui, dei um F5, ela já foi lá no Google, já tá voltando e voltou. Eu não tive nenhuma interferência, mas eu consigo, através de ferramentas como o Zap, capturar isso antes de ela ir pro Google. Ela vai ficar aprisionada até a minha tomada de decisão. O que vai ser a tomada de decisão? Não sei. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu vou querer interceptar isso, e para isso eu preciso ligar uma funcionalidade aqui, ó, que é essa aqui, ó, essa do botãozinho verde aqui, ó. Ou seja, o que esse botão verde faz? Ele seta um breakpoint em todos os requests e responses. Então tudo que vai sair e que vai voltar, eu vou visualizar isso antes de decidir se eu quero mandar ou se eu quero alterar. É uma parada muito legal para você entender o que está acontecendo quando você clica num botão, por exemplo. Então eu vou habilitar aqui. Ficou vermelho. A partir desse momento, vou buscar alguma coisa aqui. Ó, vocês perceberam que já existe uma ação. Olha como é legal. O fato de eu clicar no botão de input do meu navegador já disparou uma ação. Foi essa aqui. Aí eu analiso ela. Ah, beleza. Quero continuar? Quero continuar. Aí eu clico no play, ó. Vou submeter. Nesse momento eu posso tentar voltar aqui pro meu navegador. O que seria aqui dali? Poderia ser essas notícias aqui, ó. Ou seja, o fato de eu clicar disparou uma ação que ele foi lá buscar quais as pesquisas em alta para mim. E isso é uma coisa que naturalmente você não vê com tanta facilidade. Então eu vou botar aqui alquimia. Vou buscar sobre alquimia. O que temos de alquimia? Ó, dei enter. Ele não deveria ter feito isso, mas deixa eu ver aqui. Eu desabilitei Ah, porque ele parou de interceptar. Beleza. Mas ó, vou clicar aqui de novo. Voltando aqui pro navegador, ele já interceptou um, eu vou encaminhar. É porque aqui temos dois botões, tá, pessoal? Tem esse pause e um play, e tem um playzinho. O playzinho vai encaminhar e ele vai finalizar o botão verde. Já se eu clicar aqui nesse cara, ele vai só encaminhar pro próximo. Então essa, teoricamente, seria a diferença entre esses dois botões, tá? Então, ó, pego aqui, vou digitar outra coisa, ó, o fato novamente de eu clicar, já encaminhou, vendo, ó, vemos um request, 2 requests, estou mandando um, estou recebendo um, mandando um, recebendo um. Então, ó, muitos requests são feitos, ó. E como é que eu sei quando é um request ou quando é um response? Pelo cabeçalho aqui que tá vindo, ó. Esse aqui é uma resposta. Por quê? Porque tem um status code. Então, se tem um status code, eu sei que é uma resposta. Se eu vou pro próximo aqui, ó, esse tem um get. Então, se tem um get, eu tô fazendo uma solicitação get para esse endereço aqui. E agora eu vou ter uma resposta. Novamente, não. Teve novamente outro get. Mandou um post agora. Agora eu tive uma resposta. Ou seja, não necessariamente todo request vai ter uma resposta para ele, né? Quer dizer, é pra ter, né? Mas nesse caso aqui, ele não trouxe. Então, vou voltar aqui, ó. Vou digitar novamente agora. Ó, sempre que eu vou fazer alguma coisa. É até meio chatinho fazer isso no Google, tá? Deixa eu pegar um exemplo mais simples. Porque o Google tem muito request. Deixa eu colocar aqui. Vamos abrir o site do próprio Capture Network aqui. Vou abrir o IP dele. Na 80. Ó, ele tem um login e uma senha, tá? E aí vamos imaginar que eu quero capturar esse login e essa senha. Como é que eu faria para fazer isso? Eu posso simplesmente vir aqui. Vou habilitar o recurso. Vou na tela que eu quero. Vou digitar admin. E vou clicar em login. Nesse exato momento, ó, eu capturei. Ó. Como eu estou mandando dados, geralmente isso é enviado via post. Tá? Então eu tenho um cabeçalho post, onde ele me diz qual é o endereço, para onde é que eu vou estar mandando esses dados de login. Aqui a versão da HTTP, que é a versão 1.1. Aqui o host de origem,
de onde está vindo aquela solicitação, está indo aquela solicitação. User Agent. O User Agent é como se fosse uma assinatura do meu navegador, tá? Aqui alguns tipos de codificação, encode, né, que como esse dado está sendo enviado e pode ser tratado pelo servidor. Aqui a linguagem está sendo aceita lá, em inglês, né, uma página americana. Aqui como os dados do formulário, ou seja, os dados que estão aqui embaixo, vão ser tratados pelo servidor. Eu quero que ele trate aquilo ali como um dado de aplicação. E isso aqui é um dado de formulário sem ser encodado, né? Ou seja, não está passando pela URL encodada. E aí, pessoal, vou ter outros dados aqui, mas não é tão relevante pra gente, tá? Como eu falei, eu não gosto que fique nessa posição, geralmente eu boto nessa, porque fica assim, ó, fica uma coisa só, com toda a informação, tá? Mas se você quiser, você pode dividir mesmo aqui, então, você que sabe, mas às vezes o request aqui é um pouco maior, e aí eu fico sempre tendo que ajustar isso aqui, ó, pra saber, ou às vezes esse aqui é maior, enfim, colocando aqui ele se ajusta automaticamente. Voltando aqui. Como eu interceptei o request antes dele ser enviado pro servidor, eu poderia simplesmente vir aqui e trocar. Eu não quero que fique admin, não. Eu quero que fique aqui, em vez de admin, ficar 1, 2, 3. Ou seja, eu estou... Sabe aquele momento que o Flash para no filme, né? E modifica toda a cena, porque a cena parou? Bom, é basicamente o que a gente fez aqui agora. A gente pegou o request, parou ele, abriu o pacote, editou dentro, fechou de novo e agora a gente vai mandar pro Google. Como se a gente fosse literalmente um homem do meio, né? Tem um ataque bem conhecido, que eu não sei porque eu nunca decoro nome desse negócio, velho. Eu sempre fico pensando, imaginando como é que a pessoa decora tanto nome bonito. Mas tipo assim, Homem do Meio é exatamente o nome da ataque, é isso. Só que em inglês, né? Mas eu lembro dele do português. Homem do Meio, velho. Enfim, quem souber o nome, comenta aí no vídeo, bota aí embaixo que o pessoal vai saber do que eu estou falando, tá? Bem, então esse ataque, ele trata exatamente isso. Eu intercepto um pacote, o ataque do Homem do Meio é exatamente isso. Eu intercepto o pacote, modifico, analiso, faço o que eu quiser e mando de volta. Então as pessoas não percebem que eu estou interceptando e eu estou fazendo essas alterações, entendeu? Então, mesma coisa aqui. Só que é claro, estou fazendo isso aqui de uma forma, né, que é válida, né? Até porque se o cara não tivesse certificado lá, eu não conseguiria fazer, enfim. Vamos lá, seguindo o barco. Então eu posso trocar exatamente o número aqui, encaminhar isso, eu mandei, e agora eu tive uma resposta, né? Um response, e esse response eu tive 200, ó. Só que aí ele vai me dizer, olha, com certeza ele vai chegar, essa resposta não era, aquela senha não era uma senha, então ele me disse o seguinte, ó, o usuário admin não existe, né? Só que ele eu não tive como perceber a modificação, né? Vamos fazer de novo, eu vou mandar de novo. Deixa eu mandar aqui de novo. Ó, vou vir aqui. Só que agora, em vez de mandar admin, eu vou deixar admin, aí eu vou alterar no request. Então eu vou mandar de novo, ó. Aí aqui, em vez de botar admin, eu vou botar teste. E novamente, eu vou mandar. Respondeu. Ó, usuário teste não existe. Ou seja, eu mandei aqui. Eu mandei admin. Ele virou teste, automaticamente quando voltou, ele se trocou aqui pro teste também. Tá? Então, pessoal, eu tenho todo esse poder de manipular isso, de voltar, fazer todo esse processo de uma forma super tranquila. Beleza? Esse aí é o processo de interceptação e editar as requisições. Então, por padrão, ele já intercepta tudo. E aí, quando eu preciso editar, eu habilito aquele botão e ele faz todo esse processo. Uma outra coisa também interessante de se notar é, como eu falei, tudo que está vinculado às requisições que eu estou fazendo ficam salvas aqui. Então, se eu estou trabalhando com o escopo do 10.10.9256, esses outros aqui para mim são desnecessários. Então, geralmente eu apago isso aqui. Ó, deixo só esse cara. E aqui, pessoal, toda a página nova que eu vou encontrando, que eu vou trabalhando, ele vai montando como se fosse uma estrutura. Ó, eu tenho aqui, eu fiz o get da raiz. Se você clicar 2 vezes, nem precisa clicar com 2 vezes, né? Se você clicar em request aqui, ele vai estar mostrando qual é o request que ele vai fazer. Aqui ele fez um outro request, só que para a página de login. Ele fez um get, ó, a página de login. E o outro que ele achou foi o momento que a gente tentou um login. Então eu tenho 2 gets e um post. Ou seja, tudo que ele encontrou e marcou como válido, como 200, ele vai organizando ali naquela estrutura de árvore. Isso é muito importante quando você tem uma área de penetração, você está fazendo um pentest num algo muito grande, né? Então você consegue ir organizando isso e marcando até com essas bandeirinhas aqui que ele define aqui como algo importante, algo não. Isso, pessoal, é incrível essa parte de gestão aqui, tá bom? Continuando aqui. Outra coisa que às vezes demora um pouco para ser entendido é que aqui embaixo, como agora eu excluí, tinha muito mais aqui, né? Mas como eu excluí,
tudo que estava vinculado a outros sites não está mais aparecendo aqui. Mas não necessariamente, vamos supor que eu vou fazer novos testes aqui. Vou dar um F5. Vou abrir de novo o login. Deixa eu desabilitar agora essa opção. Posso clicar em cancelar aqui também. Aí clico no playzinho, pronto. Ó, vou clicar, vou atualizar a página, atualizei uma, atualizei duas, atualizei três, atualizei quatro. Ó, todas essas tentativas, elas vão sendo salvas aqui, ó, no History, tá? Então o History é o local onde você vai para procurar todas as tentativas de tudo que aconteceu, né? Vocês perceberam que eu fiz 5 tentativas de login get. Aqui não alterou nada. Aqui só vai mostrar a tentativa padrão. Mas as outras tentativas, todas essas que eu fiz, vão estar sendo mostradas aqui, ó, pela sua numeração. Numeração quanto maior, ou seja, foram as últimas que foram tentadas. Aqui tem a hora, ó, do que aconteceu. E aí se você clicar aqui, ó, vocês estão percebendo que lá no request tá mudando, ó. E nesse momento aqui, se eu clicar, eu consigo ver o response. Por quê? Porque isso aqui foi um request realizado. Aqui quando eu estou clicando aqui, você até vai conseguir ver um response, mas é de um request talvez que não seja exatamente o último. Até acho que pode ter sido o último. Deixa eu ver aqui. Get login. O último que eu fiz foi esse cara aqui. Então foi às 5h18. Deixa eu ver aqui o request. Acho que talvez não tenha a hora aqui. Tá aqui. 5h18:21. 5h18:21. É porque aqui tá no horário do servidor. Ele geralmente tá usando o horário de UTM, né? Então, pessoal, o que a gente tem aqui como base? A gente tem sempre um histórico aqui. Aí, a partir desse histórico, você pode filtrar. Eu quero filtrar apenas que me mostre apenas as requisições GET e que tiveram o status code 200. Ou seja, ele me retornou ok, né? Porque você está fazendo, às vezes, um fuzzing. Vamos imaginar o seguinte. Eu vim aqui na aplicação. Aí comecei a tentar um monte de coisa aqui, ó. Isso aqui vai dar um 404, outro 404, outro 404. E ele vai começar a registrar isso, ó. Tá aqui, ó. O que estava vindo só, ok, começou a mostrar 404. E aqui dali, durante um fuzz, que é o que a gente vai estar vendo daqui a pouco, vai começar a poluir muito esse histórico, né? Então você não quer ver um monte de 404, você quer ver o que de fato faz sentido, né? Então você pode vir aqui no filtro, e aí você colocar, eu quero ver só 200, eu posso ver outras opções também aqui, ó. Quero ver 300 também, quero ver os 306, aí foram todos marcados, ó. Você só precisa segurar segurando o Ctrl para poder estar vendo. Eu quero ver os gets. Não, eu quero ver só os 200. Beleza, dou aqui, dou um apply, pô, só mostra os 200, tá? E aí você fica com a opção que está marcada aqui, ó. E aí você pode exportar essa lista também. Eu quero exportar isso aqui para um arquivo CSV para me trabalhar com isso na mão, né? Pode ser também que dê certo, tá? Então você pode fazer aqui, ou simplesmente limpar com esse botão de limpar. Beleza, pessoal? Uma outra coisa também que é útil, você pode adicionar essa URL aqui no escopo, né? O que é o escopo? O escopo é como se fosse um projeto. Deixa eu ver aqui, adicionar, include site context no novo contexto. É isso mesmo? Se eu não me engano é isso mesmo. E aí você vem depois aqui e consegue filtrar para eles mostrar os sites só que estão dentro daquele escopo que você está trabalhando, né? Então vocês perceberam ali que aparecem várias estruturas parecidas, né? URLs que não fazem sentido. Então você pode vir aqui, montar um projeto. Isso é uma das coisas que inclusive aparece quando você abre o Zap pela primeira vez. Deixa eu só... Include em contexto, ó. Eu vou criar um novo contexto aqui. Esse contexto vai ser esse cara aqui, ó. Tá? Então beleza, contexto é esse. Ele cria como se fosse um projeto, ó. Tá vendo aqui? E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero que mostre só os requests que fazem parte do meu contexto. Ou seja, ele não mostrou nada, não filtrou nada aqui, porque agora essa URL faz parte disso. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, e digitar google.com.br, teoricamente ele deveria aparecer lá. Ele mostrou, tá interceptando, mas ele não vai aparecer mais lá. Ele aparece aqui, ó. Mas os meus requests só vão aparecer aqui, tá? Beleza? Show de bola, pessoal. Espero que vocês estejam entendendo bem, tá? Eu tô tentando ser o mais didático possível, o mais passo a passo, steps for step, né? Para que vocês possam compreender direitinho como é que funciona essa ferramenta incrível, beleza? Bom, agora que a gente já viu como editar, né, essa parte dos requests, interceptar e tudo mais, você pode estar muito fazendo um processo de fuzzing de diretórios. Isso aqui, pessoal, a primeira vez que eu entendi isso aqui, na minha cabecinha, eu desbloqueou minha cabeça assim de um modo que, caramba, velho. Tipo, eu usava muito GoBuster, FeroxBuster, Fuffy, G-Search. Mas quando eu vim pra cá, que eu vi que eu poderia fazer uma série de combinações de coisa,
e ter isso de uma forma mais visual, mais fácil, até mais automatizada, isso pra mim foi muito bom. Não tô desmerecendo as ferramentas, tá? É que eu utilizo a linha de comando, gosto muito do FUF, do GoBuster, Froxbuster, e às vezes até uso. Mas assim, como eu já faço todo o processo de interceptação aqui, fica mais fácil do que eu vir aqui, fazer uma coisa, depois vai na ferramenta, faz outra, depois volta pra cá. Então, tipo assim, sabe? Eu prefiro fazer tudo numa ferramenta só. Pra mim fica mais claro, faz mais sentido, tá? E eu só vou para outras ferramentas quando essa não me supre. Como, por exemplo, fazer um scanner de subdomínio. Não consigo fazer aqui, infelizmente, tá? Então, eu teria que fazer através de um GoBuster, Froxbuster, ou algo do tipo. Beleza? Bom, então, vamos imaginar que você chegou e tem uma necessidade agora, como eu fiz aqui, ó, de encontrar outras páginas, outros diretórios que estão presentes aqui nessa barra. Como é que eu faria isso aqui através do Zap? Eu posso tanto pegar um request aqui, que está acontecendo aqui, beleza? Como também eu posso pegar um exemplo aqui da minha estrutura de árvore. Então eu sei que, ó, vocês viram que o login lá, ó, já ficou aqui, ó. Entendeu? Que eu tentei lá, ele já ficou salvo aqui na estrutura. Esse login aqui já nem existe, na verdade, né? Então a gente pode deletar ele para não ficar poluindo. Mas aqui, ó, tenho a verificação do get de login. Eu posso tanto pegar isso como isso. Esse aqui tá mais limpinho. Então eu vou vir aqui com o botão direito e agora eu vou entrar no modo de attack, né? E no modo de ataque, vocês estão vendo que tem vários aqui. O que eu mais uso é o modo fuzz. E aí ele vai abrir essa telinha, onde primeiramente ele vai perguntar onde é que você quer fazer esse ataque. Eu posso fazer um ataque de user agent, eu posso fazer um ataque aqui deixa eu ver mais aqui, em page de origem, eu até posso colocar outro header aqui, HTTP, e atacar esse header HTTP. Então eu posso fazer várias coisas aqui, tá? O que eu vou fazer primeiramente é alterar e adicionar diretórios aqui, diretórios e arquivos. Então, se eu vou fazer teste de diretórios e arquivos, eu vou colocar assim, ó, dir. E a extensão. O que é a extensão? A extensão vai determinar o que se ele é um arquivo ou se ele é uma pasta, tá? Isso é uma das coisas que eu até expliquei na última live que eu fiz lá no Alquimia, mas como nem todo mundo vai estar assistindo lá ou participou de lá, mas basicamente o que define? Eu tenho aqui a URL, que é o endereço do site. Logo depois do BR, tudo que tiver depois do BR, isso aqui é o domínio, né? Ou como eu tô falando, a URL. Isso aqui é o URI. URI. É URI? URL é URI. Eu acho que é URI. É URL, é como se fosse se não me engano, é isso mesmo. A minha cabeça não tá boa, não, mas enfim. Logo em seguida, depois da URL, eu tenho o path. Ou seja, tudo que tem de barra alguma coisa é um path, tá? Então eu posso ter um path de 1 nível, eu posso ter um path de 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis e assim por diante, tá? E o que define que ele é um path ou um arquivo? Geralmente, pessoal, aqui, ó, no finalzinho, quando ele ficar assim, ele está mais tendencioso a ser um arquivo ou uma rota, tá? O que vai diferenciar um do outro? Uma rota é uma espécie de configuração que é colocada dentro de um arquivo lá do servidor na hora da programação. Você cria um fake arquivo, tá? Mas aí vocês podem encontrar de fato arquivos existentes do servidor colocando assim. Ou eu posso ter de fato um arquivo assim. Mas geralmente arquivos têm uma extensão. Por isso que eu estou colocando aqui .ext, né? Porque eu quero atingir duas possibilidades. Qual a primeira possibilidade? Eu posso ter a possibilidade de ser assim, ou a possibilidade de ser assim, terminando como uma pasta e não terminando como um arquivo. E eu tenho a terceira possibilidade, que é terminar assim. E aqui eu posso ter HTML, eu posso ter PHP, ou seja, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades quando eu vou fazer um fuzz, tá? Que pode ser pasta, pode ser arquivo, pode ser também que seja uma pasta assim. E o servidor automaticamente encaminha para ficar assim, ó. Então ele deixa de ser assim e passa a ser assim. Ele atribui um direcionamento 301. Inclusive aconteceu, acho que foi bem aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu tirar o filtro aqui. Deixa eu dar um clear. Dar um ok. Ó, tá vendo? Quando eu coloquei a barra aqui, ele encontrou um direcionamento que direcionou pro login. Ou seja, às vezes acontece, eles fazem isso exatamente para quê? Para evitar de dar um 404. Então, em vez de o cara digitar o barra e cair no 404, já que ele não digitou o login, ele direcionou para o login automaticamente. Isso é um direcionamento. Então, voltando aqui, voltando lá para o modo fuzz, eu vou selecionar o canto que eu quero, vou editar aqui e vou botar dir.ext. Vou salvar. Nesse momento eu vou selecionar o dir apenas. E vou atribuir, pessoal, uma word list. O que é uma word list? Pessoal, word list
nada mais é do que uma lista com várias palavras pré-prontas, tá? Deixa eu dar um sudoku aqui. Beleza? Vou aqui na minha pastinha de hacking. Geralmente no Kali existe essa parte, na verdade, quando você instala o Kali, ela fica lá em CD, USR, Share, Word Lists, e aí tem todas aqui, ó, tá? Aí eu botei um atalhozinho aqui, com um link simbólico, exatamente apontando para ela aqui, não ter que ficar digitando às vezes esse caminho todo quando eu for selecionar. E aqui está ela. Vou entrar na seclist, tá? Talvez a seclist seja uma das maiores. E aí, pessoal, é até bom você perceber a importância de você conhecer as suas word lists. Por quê? Porque quanto mais afinado é a word list ao que você vai fazer, melhor. Por exemplo, vamos supor que você tem uma aplicação e essa aplicação ela é WordPress. Você acha que é mais fácil eu atacar a aplicação WordPress com uma word list só de padrões de WordPress, ou você usar uma lista genérica onde vai ter, sei lá, 1 milhão de possibilidades, e essa anterior vai ter só 1000? Essa vai ser 1000 direcionada, mas a outra vai ser 1 milhão genérica. Pode até ser que você consiga com a genérica, mas vai levar muito mais tempo. Por quê? Porque ele vai fazer 1 milhão de tentativas, sendo que a que você precisa está dentro desses 1000 aqui da word list padrão. Então faz muito sentido você pensar qual é a word list que você vai utilizar, tá? Qual é a que mais direcionada para a situação que você está fazendo. Então, o que eu estou utilizando aqui nesse momento é uma aplicação genérica que foi desenvolvida por essa Solugo Security Solar Codes aqui. Então eu não sei se eles usaram o nome em português, em inglês e tal. Pelo termo que eu olhei aqui, ó, vocês estão usando username, internet login, são termos em inglês, eu tenho que usar uma word list americana, né? Ou seja, com termos em inglês. Agora, se eu fosse fazer um pentest numa aplicação brasileira, que foi feita por brasileiros, está traduzida, você tem que utilizar uma word list PTBR. Então tudo isso, pessoal, vale a pena você pensar antes de fazer o processo. Será que eu estou fazendo o modo mais otimizado possível ou não, tá? Então, ó, vou entrar aqui em Fuzzy. Acho que não é nem Fuzzy, na verdade, é Discover. Aqui dentro vai ter um Discover, vai ter de Web Content. E aqui, pessoal, são só word lists relacionados à web, né? Então, quero fazer um fuzzing de diretórios com apenas, ó, tem esse cara aqui. Ele é bem interessante nesse sentido. Ele é um cara grande, completo, né? Mas tem arquivos menores, por exemplo, tem o Common. O Common.txt é um word list que vem com DIRB, né? Mas ele está aqui dentro da seclist. Então esse Common aqui é o que há de comum, mais comum dentro dos diretórios, né? São as palavras que mais acontece de ter. Aí eu posso usar o Common, tem a Big também. A Big, ela aqui, a Big, ela também vem com o DIRB, ou FUF, um dos dois que vem. Aqui, ó, caso você queira enumerar a API, caso você queira enumerar alguns CMS, tem aqui dentro a de WordPress. Enfim, pessoal, tá tudo aqui, tá? Não estou dizendo tudo, mas boa parte das coisas você vai encontrar aqui. Quero enumerar ISS, tá aqui. Quero enumerar Jenkins, tá aqui. Quero enumerar, sei lá, Nginx, tá aqui. Quero enumerar Swagger, tá aqui. E aí você pode ver cada um deles aqui, ó, você dá um catch em cada carinha desse do Swagger, por exemplo, ó, vocês vão ver, ó, um monte de endereço comum do Swagger. E aí você, em vez de enumerar API, do nosso que, pronto. Esse aqui, inclusive, foi um que eu fiz no CTF que eu achei que tinha Swagger. Ele já vinha com os endereços já prontinho aqui, já consigo validar, já trazer tudo. Pessoal, é muito prático. Ao invés de usar uma word list de 10 mil palavras, eu tô usando aqui uma word list de, sei lá, word count link 50 palavras, tá? Muito mais rápido. Beleza? Então, ó, veio aqui. Vou selecionar de novo o diretório. Vamos adicionar. Vou selecionar aqui o file, procurar na minha máquina. Aí eu venho aqui em hacking. Agora vocês vão entender porque que eu coloquei word list aqui, né? Porque tinha uma estrutura de árvore que eu tinha que fazer. Aí eu, vou colocar aqui logo, é mais prático. Vamos clicar. Aí já vou em Seclists, Discover, Web Content. E aí eu vou selecionar aqui. Eu vou selecionar a Common, pessoal, porque a ideia aqui não é que você entenda. Aqui a gente vai encontrar alguma coisa, tá? É só para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, ó, ele vai pegar cada entrada dessa aqui, cada linha dessa, e vai juntar com a URL que eu coloquei, exatamente aonde eu coloquei. Então, eu vou adicionar aqui e vou dar um OK. Pronto, ó. Todas as entradas aqui, vamos supor que tivesse 50 entradas nessa word list. Ele vai fazer quantas tentativas aqui, pessoal? Ele vai fazer 50 tentativas, trocando exatamente onde está o dir por uma palavra que está aqui dentro.
Então ele vai falar e vai fazer um teste. Essa palavra existe? Aí existe. Se existir, ele vai voltar 200. Se não existir, ele vai voltar 404. Então ele vai fazer todo o processo de ver teste, as 50 tentativas. No fim, você vai analisar. Ah, deixa eu ver o que deu 200. Será que alguma coisa deu 200? Vamos testar. Ah, não deu. Deu. Entendeu? E aí, como vocês já sabem, eu preciso fazer aquele teste final, né? Pra saber se ele é um patch, se ele é um arquivo, se não é. E lembrando também que isso aí também está relacionado ao retorno que você está tendo. Como é que eu faço isso? Se eu estou vindo aqui na minha aplicação, eu vou até inspecionar aqui através do próprio navegador. Vou vir aqui em Application. Cadê você? Hello? Aqui, perdão. Não é isso aqui não. Acho que vai ser Network, é o jeito. Network. Vou dar um F5 aqui. Ó, tive uma solicitação. Aqui eu posso ver também, ó, minha solicitação, ó, o meu request aqui e o meu response. E aí, pessoal, o que retornou aqui, ó? Retornou para mim um servidor, pessoal, não sei o nome, Werkzeug, uma coisa assim, que lá tem Python 3.8.10. Então adianta eu fazer tentativa. Se eu tô vendo que o servidor é um Python é uma linguagem, e ele não tem nada a ver com PHP, adianta eu testar PHP? Não adianta. Então, pessoal, é inútil eu testar PHP num servidor que não roda PHP. Então faz todo sentido eu filtrar para que não haja necessidade disso. Então eu vou fazer o que? Vou selecionar aqui a extensão e vou adicionar manualmente mesmo aqui, ó, todas as possibilidades. A possibilidade final é terminar com barra, é uma possibilidade. A segunda possibilidade é terminar vazio, ou seja, do jeito que a palavra da old list anterior tiver, ela vai ficar sem, como a gente fez aqui, ó. A gente tem essa possibilidade de ser assim, com barra, ou ser assim, ó. Ou seja, não sei, tem que testar, certo? Então deixo também vazio, vou dar um Enter. Agora tem a possibilidade de ser .html, pode ser que o servidor Python tenha arquivos HTML, ok, tudo bem. Pode ser também que o servidor Python tenha arquivos TXT, geralmente tem. Pode ser que tenha arquivos SQL, pode ser que tenha. Pode ser que tenha arquivos de backup, .back, pode ser que tenha. Então, tudo isso aqui, ele vai fazer variações. Então vamos imaginar que a primeira word list tivesse uma palavra chamada banco. Aí ele vai tentar banco barra, depois banco.html, depois banco.txt, depois banco, vocês entenderam? Banco.sql, depois back.back.sql. É isso aqui? Não, foi mal, pessoal. Bugou. .back. Certo? E aí depois que ele terminar todas as possibilidades, ele vai para a próxima palavra. Ah, a próxima palavra é, sei lá, teste. Aí ele vai fazer o processo de novo. Então, pessoal, vocês podem perceber que essa aqui é a primeira palavra, a palavra que vai estar na primeira word list que eu selecionei, que é ela common, e aquela common, ela vai juntar e criar mais variações, ou seja, mais possibilidades daquilo que eu colocar aqui também. Porque eu quero testar esse diretório, eu quero testar esse arquivo, enfim. Isso aqui é uma sacada, pessoal, que quando eu entendi, eu perdi, às vezes eu cheguei a perder CTF já, porque eu não fazia isso aqui. Depois que você entender isso aqui e começar a praticar, vocês vão perceber o quanto isso é prático, o quanto isso é útil. Inclusive você pode trabalhar até salvando isso aqui para deixar pré-pronto, né, para as próximas vezes. Mas eu não gosto de fazer porque, como eu falei, precisa dessa autoanálise aí na maioria das vezes. Vou adicionar, vou dar um OK. E aí, ó, onde está vermelho ele vai usar common, onde está rosinha ele vai usar aquela word list que a gente fez. Beleza? Bom, aqui em opções, vocês podem mudar algumas coisinhas também, porque vai vir por padrão. Eu geralmente gosto de trabalhar com 50 threads por scan, mas isso vai depender muito da sua máquina. Então se a sua máquina não é uma máquina potente, não adianta colocar muitos threads aqui. Coloca só 10, 5, e vê como é que a tua máquina se comporta, tá? A minha se comporta muito bem com 50. Quando eu boto 100, ela já começa a travar, tá? Então, é tudo uma customização sua. Outra coisa, é interessante sempre marcar essa opção Follow Redirections. Por quê? Para quando eu digitar um patch que está quase igual, ele já direcionar. E o servidor já aproveitar essa modificação. Então, vou clicar aqui em esse Manage Processes aqui, são scripts que eu posso colocar, mas a gente não vai falar isso agora. Tá? Então eu vou clicar aqui em Start Fuzzy e vocês vão ver, ó, o seguinte. Que ele tá dando um monte de 404, mas não importa. Isso aqui pra gente, eu só quero que vocês entendam que ele tá fazendo um monte de tentativa. Olha esse English aqui, ó. Esse English, ele tentou English barra. Depois ele só tentou English. Depois ele tentou English.html. Depois ele tentou English.txt. Ou seja, ele está fazendo uma série de tentativas utilizando aquela word list, né? A primeira word list combinada com a segunda word list. Olha o poder disso, pessoal. E olha a velocidade que ele estava fazendo também. Ele já tinha feito, só nesse tempinho, 1518 tentativas.
É incrível isso aqui, a capacidade que o Zap tem, né? E aí, só para vocês entenderem, eu consigo, que isso aqui é a mágica, pessoal. É um dos primeiros pontos que o Zap, o Zap não, minto, o Burp não tem. O Burp, ele, se você não estiver usando a versão paga deles e usando a versão estendida com um plugin, você não consegue fazer 2 fuzzings ao mesmo tempo. Ah, quer dizer que eu posso deixar rodando um fuzz aqui e já fazer outro para rodar? Pode. Pode fazer quantos fuzzes quiser. Lembrando de dividir lá a quantidade de threads, tá? Porque se a máquina só aguenta 50, você vai fazer 5 fuzzings, bota 10 cada um, né? Pra totalizar 50. Mas você tem que fazer um planejamento também do que você vai fazer, tá? E outra coisa também que isso aqui impacta pode ser que o servidor de destino não aguente 50 threads. E ele começa a te dar muito falso positivo. Então é interessante que você acompanhe esse RTT aqui. O que é esse RTT? É o tempo de envio, né? Tanto o RTT como também não sei o que é o response bytes, mas é o RTT mesmo. Que é o tempo que levou para que aquela solicitação seja feita. Ou tá em 400, ou no servidor começa a sobrecarregar, você pode começar a perceber que ele vai aumentando o valor. Vai ficando 600, 700. Isso por quê? Porque o servidor está começando a receber muito request e nem sempre ele vai lhe atender da forma que você espera, tá bom? Então fique ligado nisso. Se não deu certo com 50, diminui para 30, diminui para 10, até chegar numa quantidade que seja interessante. Lembrando também que na vida real, pessoal, é interessante você começar por menos, tá? Até porque você não quer ser descoberto, você não quer derrubar servidor em produção, enfim, uma série de coisas que são o contrário do CTF. Aqui a gente pode estourar à vontade porque a gente sabe que é ambiente de teste, beleza? Bom, continuando aqui as questões, voltando lá, a gente pode fazer vários fuzzes. E se quer, você me pergunta, tá, Ocla, por que eu vou querer fazer 2 fuzzes ao mesmo tempo? Existe uma falha chamada Race Condition, né? Quem tiver dúvida, dá uma olhada, que é basicamente você subir um arquivo e você ao mesmo tempo você testar aquele arquivo. É um negócio muito louco, sabe? Mas aí você fica testando, uma hora a aplicação falha e você consegue acessar o arquivo que deveria teoricamente ter sido removido. Então isso é Race Condition. Então com o Zap você consegue fazer, mas com o Burp você consegue com um plugin e pagando, né? A não ser que você esteja craqueando, que aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas a ideia é, aqui a gente consegue fazer de graça, sem violar nada e ainda incentivando a comunidade de modo geral, beleza? Bom, outra coisa também interessante ele cria uma abinha só pra fuzzing aqui, ó. Então esses requests que estão sendo feitos aqui, eles não entram aqui, ó. Então aqui é somente quando eu intercepto pelo navegador, ele fica nesse histórico. Qualquer relacionado aqui, você fica numa aba separada, ou seja, numa área separada. Mas isso não impede de você vir aqui no search e buscar ou na parte de histórico ou de modo geral, né? Aqui é uma busca em tudo. Vamos supor que eu quisesse encontrar, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ele encontrou. Acho que ele não chegou a encontrar nada não, né? Ó, ele encontrou aqui, um found aqui. Ah, mas é o barra, né? Ele não chegou a encontrar nada, né? Mas vamos supor que eu tivesse testado, deixa aqui no request, esse bash rc aqui, ó. Eu quisesse saber se em algum momento eu tive uma resposta com bash rc. Eu poderia até buscar aqui, ó. Ele vai fazer uma busca completa. Deixa eu botar aqui no URL request. Aqui, ó, HTTP fuzzing resultados, ó. Ver se botar só o bash rc. Devia ter encontrado. Deixa eu ver. É porque eu tô no request, né? Request. Deixa eu ver outra coisa. Tá aqui tudo que veio com, sei lá, spilling no fuzzing search. Ó, inclusive ele trouxe porque aqui é o URL, né? Entendi. Por isso que eu não trouxe. Ele traz o que tá no corpo de resposta. Então, ó, tá aqui, beleza. Então tudo tá ok. Eu queria conseguir trazer outra coisa aqui pra vocês perceberem. Mas às vezes eu coloco aqui também o que eu tô buscando. Tô fazendo um CTF, por exemplo. Aí coloca aqui a flag do CTF. Às vezes ele faz a busca e encontra aquele conteúdo lá. Ou, sei lá, password. Ó, aí, user. Às vezes o cara tá ali escondido, tá no comentário, eu consigo fazer essa busca e ele consegue achar em todas as respostas daquilo que eu estava fazendo. Deixa eu ver aqui, user. Ó, achei. Tem aqui esses termos, ó. E ele marca pra ti, ó. Então, cara, é excelente, velho. Excelente. Inclusive você pode usar regex aqui também pra poder buscar. Ou até inverter a busca. Eu quero achar tudo que não tem isso. Ou que tem o contrário do que eu tô colocando aqui. Entendeu? Então é incrível, pessoal. É incrível a capacidade que você tem de fazer as coisas aqui, tá bom? Bom, uma outra coisa também que, aproveitando aqui que a gente tá falando de fuzzing, que a gente já falou aqui de como fazer um fuzzy de diretórios, vou colocar como checked aqui também. Você pode fazer um brute force, de login, né? Na verdade, tá aqui login.
Então, o que é realizar esse brute force de login? Geralmente só existe, pelo menos eu só conheci, duas ferramentas para fazer isso. Aí as duas eu acho difícil de fazer isso, da mão. Que é o FUF. O FUF permite você fazer esse processo, porque tem onde você colocar o fuzz lá, poder fazer esse brute. Mas é como eu falei, não é uma coisa simples de fazer. E o outro é o Hydra, que você também tem a possibilidade de fazer isso, mas também não é fácil de montar esse request. Então toda vez que eu converso com alguém, ele sempre tem dificuldade de montar essas coisas, porque precisa entender muito bem o que está fazendo, e às vezes até a pessoa experiente se engasga um pouquinho, às vezes ali na URL tá mandando, o dado tá mandando, enfim. Tá? Aqui, pessoal, eu acho super fácil, super prático de fazer, tá? E a gente vai fazer exatamente agora. A gente vai pegar aqui, ó, o método push, que foi aquele método que a gente passou um usuário e uma senha. Aí vamos dizer que ele, inclusive, aqui é um dos motivos do qual desse CTF aqui é descobrir. Deixa eu botar uns carocinhos de internet aqui, peraí. Pronto. Certo? Um dos primeiras atividades aqui é eu descobrir o usuário e senha daqui, né? E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Já que eu tenho aqui um usuário e senha, eu já tenho capturado isso também, eu posso vir aqui nesse request, mandar ele fazer um ataque de fuzz novamente. E aqui, em vez de eu selecionar aqui eu tava querendo encontrar diretório, eu vou selecionar aqui embaixo, pessoal. Eu quero encontrar o usuário, então eu vou selecionar aqui, ó. Aí eu venho, adiciono. Aí agora eu vou adicionar uma word list que tenha senha? Não. Que tenha diretório? Não. Eu vou selecionar uma word list que tenha nomes. Nomes comuns. Né? Olha como é lógico a questão. Né? Então eu venho aqui em seclist. Aí aqui não é mais de discover. Eu acho que já entra usernames, ó. E aí eu vou pegar aqui, ó, os common top usernames de uma shortlist. Os top usernames mais usados, né? E vou botar para abrir, ó. Aí, ó, eles são pequenininhos aqui, né? Com certeza não vai dar certo, ele não vai conseguir identificar, mas a ideia é que a gente só mostre como funciona isso, tá? Vou dar um adicionar, vou dar um OK. Vocês estão vendo que tá como teste aqui e vou iniciar o fuzzy. Pronto, ó. Ele já fez as tentativas, as 17 tentativas. E aí o que a gente precisa verificar agora? Vamos analisar aqui o que ele testou. No primeiro ele testou teste e a senha 1, 2, 3. Retornou o quê? Retornou 200, beleza. Agora ele disse o seguinte, ó, ele disse que o usuário não existe, né? Então eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Agora, eu quero saber se retornou no meu último fuzzy algum status positivo, para em vez de eu ficar olhando um por um, eu posso botar no search, coloco aqui. Se eu colocar does not exist, ele vai mostrar os dois lá, né? Deixa eu colocar para ele buscar só lá no TP fuzzy. Ó, tá aqui. Ó, o does not exist foi encontrado em todas essas ocasiões aqui, ó. Lá no root, ó, does not exist, does not exist. Aí você diz assim, tá, mas eu quero encontrar tudo que não corresponde a isso. Ou seja, eu vou inverter aqui a situação. Ver se ele traz alguma coisa. Pronto, todas essas URLs aqui não contêm aquilo. Mas aí ficou muito grande também, né? Não foi muito... A ideia não foi muito genial. Mas vocês conseguiram entender que ele vai trazer tudo que não corresponde àquilo ali. E aqui deveria ter uma opção, talvez até de... eu poderia filtrar também, né, velho? Será que eu consigo? Aqui pra você filtrar apenas as URLs que estão no escopo. Aqui a busca. Nesse caso aqui o search ele não permitiria buscar, a não ser que... Deixa eu ver um negócio aqui. Nunca tentei. Da aspa dupla aqui. Será que essa busca ela é uma busca mais avançada? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver, sem já. Se eu botar exclamação aqui no começo ele negar. Talvez sim. Mas aí eu tô usando o inverso aqui e deve fazer efeito contrário. Não deu. No caso ele vai trazer tudo que tava aqui. Enfim, pessoal. Vamos voltando aqui. Então, tenho aqui, e aí vocês podem perceber, ó. Não deu certo desse, não deu certo desse. Esse também, ó. Aí agora ele começou a reclamar aqui de too many bad logins. Por quê? Porque ele nem conseguiu. Por isso que só tem... Vocês podem perguntar assim, mas por que lá que tu buscou por does not exist, só mostrou... Deixa eu desinverter, né? Só mostrou esses 7 aqui, 3, 6, 7. Essas 7 entradas. Porque o resto das solicitações lá do fuzzy foi marcado com esse aqui, ó. Cadê? Esse foi. Ó, capture enable. Então ele nem fez a solicitação porque não preencheu o capture. Entendeu? Então se eu der um F5 agora aqui no servidor, aqui ele ainda tá de boa. Ó. Então agora ele tá me pedindo a resolução desse capture, que é exatamente para continuar fazendo fuzzy. Beleza? Então, pessoal, vocês perceberam que eu posso muito bem fazer um fuzz
de senha, um fuzz de usuário. Aonde eu tiver possibilidade de inserir, selecionar no request, eu posso fazer um fuzz, tá? Isso sem contar, pessoal, que eu não estou entrando aqui, é uma coisa que talvez eu nem vá entrar, porque eu uso muito pouco, e eu não vou falar de uma coisa que eu uso muito pouco, que é a parte de scanner dele automático, tá? Então ele tem alguns tipos de scanner, de ActiveScan, Ajax Spider, que seria para você pegar tudo que tá. Você quer fazer uma varredura completa da estrutura do site. Aí você faz usando o Ajax Spider. É uma coisa que eu uso muito pouco, tá? Aí você tem o Spider também, que é a mesma coisa, só que com maneiras diferentes de fazer isso. Esse ActiveScan aqui é para você fazer exatamente esse escaneamento. Aí ele vai usar uma série de scripts, uma série de coisas. Não é uma coisa que eu uso com frequência, tá? Mas é bem simples de fazer, não tem muita... Você basicamente aqui seleciona ele, escolhe o que você quer filtrar, o que você não quer, e inicia coisa. Ou até dá para fazer mais coisas aqui, como por exemplo, personalizar o que você quer, os vetores, ó, a tecnologia que você quer testar, as políticas, enfim. Ou seja, uma série de coisas que ele vai te dar a possibilidade de testar, tá bom? Continuando aqui, eu acho que nesse exato momento a gente chegou num item interessante, que é essa parte da manipulação das word lists. Em algumas situações, pessoal, e eu acho que essa situação ela entraria até aqui nesse sentido, que é o quê? Em algumas vezes, em alguns casos, vocês precisam pegar um dado que vem já na word list, porque eu temos word list de tudo, né? Mas às vezes aquele dado que está na word list, ela não está no formato que você precisa. Vamos supor, eu preciso... você foi lá, abrir um site, como esse aqui, e percebeu que aqui na área de storage, por exemplo, tinha um cookie que estava setado aqui. E ele estava encodado, até botei um aqui já, mas ele estava encodado em base 64. E aí quando você desencodava, ele ficava assim, ó. Vou até aumentar aqui para vocês. Ó. Ele se desencodava, aí ele estava dessa forma assim, ó. Vou botar aqui dentro. User, teste. E aí ele estava encodado assim, ó, base 64. Ó, tava assim. Aí você pegou lá essa string, achou curioso. Oh, que string legal, legal. Beleza, como é que eu faço pra fazer um brute force ali? Aí você teria duas opções. Ou você encodava cada linha, duas não, né? Três, né? Você teria a opção de você encodar cada valor da word list e tentar, que é um trabalho não faz sentido. Ou você criar um script para fazer isso e fazer esse request para você, que em algumas situações avançadas é uma situação que você tem que fazer, não tem pra onde correr. Ou você pode tentar usar esse step, encodar isso através de uma etapa de processamento do próprio Zap. Então, olha que genial, né? Vamos imaginar que essa senha aqui precisa ser passada em base 64, tá? Só supondo, tá? Eu tinha até um exemplo bem interessante no TryHack, que eu fiz exatamente isso. Tinha uma vulnerabilidade no cookie, que eu precisava encodar em base 64, juntar um usuário fixo com uma string de senha e tentar, enfim, que era perfeito aqui. Só que eu não consegui encontrar. Eu posso depois fazer uma segunda parte só para complementar isso, para vocês verem na prática como é que seria essa funcionalidade. Mas a ideia é que a gente tem esse vídeo aqui de uma forma só, até para o pessoal assistir de forma completa, beleza? Bom, continuando. Então, vamos imaginar que aqui tem um base 64 e eu preciso passar essa string em base 64. Não posso passar uma senha pura, porque ele trabalha com base 64 lá no servidor. Então, como é que eu faria isso? Eu poderia vir aqui novamente, pegar o login, abrir um attack e colocar em fuzz. Selecionaria a senha. Agora, uma word list muito comum de senha é a Rockwell, tá? E aí eu vou selecionar aqui o file. Acho que até tem uma file fuzzes aqui. Acho que eu já tenho uma... Não tenho nenhuma de senha. 0, XSS. Aí não, tem que botar na mão mesmo. Vou carregar uma aqui. Hacking. Word lists. Aí vamos Metaexploit, não. Seglists. Aí aqui temos os usernames. Aí vamos ter também pastinhas de password, né? Aí vou escolher qual é que mais se adequa. Vamos pegar aqui as 500 senhas mais famosas, né? Vamos dar um open. E aí as senhas são essas, ó. 1, 2, 3, 4, tal. Mas como eu falei, eu não posso passar essa senha assim. Eu tenho que modificá-la para a base 64. Então como é que eu faria? Vou dar um OK. E aqui, pessoal, antes de eu finalizar e começar o fuzzing, eu tenho uma opção chamada Processors aqui, ó. E esses processos, eles permitem eu manipular aquela word list atual, gerando uma segunda word list, antes de eu enviar a requisição.
Então eu vou ter uma série de opções aqui, por exemplo, a de base64, ó, onde eu posso encodar aquilo, gerando uma palavra da word list já do jeito que eu espero. Ó, vou gerar um preview. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gerou isso aqui em base64. E isso aqui é o que eu vou usar lá na senha. Olha que maravilha. Então eu posso criar camadas de manipulação. Ah, depois de base64, eu preciso gerar um hash MD5. Não tem problema. Tá aí, hash eu gero MD5. Entendeu a lógica? Olha as possibilidades que eu posso ter aqui, que crescem de forma exponencial. Eu não preciso programar necessariamente para poder fazer. Eu só preciso ter isso aqui, o conhecimento disso aqui, e saber chegar ao resultado final. Tá? Aí eu poderia adicionar. Ah, não quero MD5, quero remover. Lembrando que aqui é uma sequência, tá? Da forma que você colocar aqui, ele vai criar a tua receita de bolo. Vou dar um OK. Ó, agora vocês vão perceber que quando eu iniciar o fuzzy aqui, vou até... já quase terminou já. Ó, vou pegar um exemplo aqui, ó. Ó, ele está colocando no valor do request, ó, o usuário fixo e a senha em base64, ó. E aqui novamente, ó. Tá vendo, pessoal, que é genial? Pessoal, é muito bom mesmo, tá? Outra coisa que eu ainda não falei, que eu acabei esquecendo antes de eu finalizar isso aqui, vocês podem, pessoal, quando vocês estão testando alguma coisa, ou até antes de mandar pro fuzz fazer o processo, você precisa testar algumas coisas, né? Então você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui e clicar nessa opção aqui, ó, Open Resend with Requester Editor. Então, ó, eu vou vir aqui é uma janelinha, onde você vai brincar com os requests, ó. Então, eu quero testar se admin é a senha aqui. Aí eu vou e mando, ó, send. Aí eu tenho uma resposta. Até aqui, não deu, realmente voltou normal. Eu quero testar se sem esse cabeçalho aqui, ele vai. Ó, voltou igual. Então aqui é o local em que você faz testes. Depois que eu encontrei, talvez, a POC, né, o ideal, aí eu posso vir daqui e mandar pro fuzz. Entenderam a lógica? Então eu testo inicialmente aqui, nesse manual editor, request editor, e aí, se eu precisar, eu volto para lá. Outra coisa também que às vezes acontece, já aconteceu situações comigo do seguinte: eu tava precisando montar 3 modelos diferentes. Eu mandava uma requisição para um, uma requisição para outro, uma requisição para outro. E eu não consigo abrir mais do que 2 janelas daquela. Mais do que uma janela daquela ali. Eu abro essa. Se eu for abrir essa aqui agora, ele substitui o conteúdo. Então uma das coisas que eu senti falta também, quando eu vinha exatamente do Burp, é porque o Burp ele vai adicionando tipo numas colunazinhas, tá? Então para você que quer manter isso, você pode vir aqui e mandar para o Ctrl W aqui, ó. Mandar para o Request Tab. E aí o Request Tab, ele vai fazer exatamente esse processo, ó. Aí eu só preciso dar uma zoomada aqui, uma arrumada aqui, dar uma dividida mais legalzinha aqui e puxar esse cara mais para cá para ter um pouco mais de espaço. Pronto. E aí você vai poder ter abas, ó. Certo? Preciso de fazer agora analisar esse cara. Manda pro Ctrl W. Aí ele cria uma outra abinha. E aí, como eu falei, a única coisa que eu percebo que ele deveria fixar melhor, deveria ser essa organização aqui das abas. Mas tirando isso, pessoal, é isso, sabe? É uma coisa de UX aqui, né? Que talvez eles vão mexer agora, já que a comunidade aparentemente está mais ativa. E por fim, mas não queria deixar... Eu queria poder ter mais exemplos práticos disso aqui, mas eu prometo que eu vou estar trazendo, e aí, quando eu tiver um exemplo muito bom, eu vou gerar uma versão 2 desse vídeo, que seria trabalhar com scripts, tá? Mas antes de trabalhar com scripts, é interessante que vocês entendam os add-ons, tá? Os add-ons, que são esses ícones aqui, são complementos que você pode instalar da ferramenta. Aí, os add-ons você vem aqui no Marketplace, aí tem tudo isso aqui para ser instalado. Não é muita coisa, tá? Mas aí uma das coisas que eu instalo sempre é o Word Lists, que já está instalado. Deixa eu botar aqui o Word Lists. Acho que nem é Word Lists, é outro nomezinho, era Common Payloads aqui, ó. Custom Payloads, tá? E aí eu também venho aqui e instalo os scripts, que são esses aqui. Ó, Community Scripts, que são o quê? Basicamente os scripts que a comunidade faz para você poder utilizar dentro do Avasp Zap. E aí o que esses scripts fazem, pessoal, no final das contas? Eles fazem manipulações que o Zap, por padrão, ainda não faz. Então você pode criar um script. Por exemplo, aqui uma das funcionalidades que o Zap não tem é eu pegar esse comando aqui, por exemplo, request aqui, jogar ele num comando cur. Não tem por padrão isso. Mas aí alguém foi lá e fez um script. Aí você pode invocar um script para gerar um comando cur a partir desse request aqui. E aí ele gera para mim aqui o comando cur para você utilizar no seu terminal. Uma outra coisa também que você pode fazer é, durante o processo de manipulação aqui dos requests, quando você faz lá o fuzz,
pode ser que tenha... Deixa eu pegar qualquer coisa aqui. Pode ser que tenha alguma coisa que você precisa que não está aqui, ó. Porque tem trim, tem URL, mas vamos supor que você quisesse colocar, sei lá, para o nome ficar pequeno. Você tem uma série de word list que tem letras maiúsculas e minúsculas nela, e você quer deixar tudo em caixa baixa. Não tem a opção aqui. Aí você poderia criar um script para isso, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um lowercase em JS, só para dar um exemplo para vocês, tá? Então deixa eu só editar melhor aqui. Vou remover, vou selecionar esse canto aqui, que seria o correto. Vou vir aqui adicionar o file fuzzy, que são alguns word lists que já estão pré-prontas. Acho que essa common, aqui ó, tem um head maiúsculo, tá vendo? Então vou dar um OK, e agora eu vou dar um processor, que eu quero que tudo vá em minúsculo. Então eu clico em script e pego aqui lowercase e gero um preview. Ó, o head ficou em minúsculo. Aí eu poderia fazer um script para, eu quero remover caracteres como ponto. Você pode também fazer um script para isso. Remove ponto. E isso, pessoal, é muito fácil, tá? Você vem aqui, deixa eu cancelar. Aqui nesse maisinho aqui, você pode clicar e escolher scripts. E aí vocês vão ter... Deixa eu só arrastar essa barrinha para cá. Pronto. Vocês vão ter alguns scripts que são os scripts da comunidade. E aí, pessoal, cada grupinho desse equivale a uma área específica. Por exemplo, se você quer criar um script que ele faça um trabalho na hora de executar o proxy, que é aquela interceptação de pacotes, aí você trabalha aqui. E aí todos eles vêm por padrão desabilitados. E aí se você quiser habilitar aquela funcionalidade durante o proxy, você pode, ó, por exemplo, mudar todos os posts para get. Posso fazer isso? Posso. Aí eu venho aqui e habilito aquele script. Ah, eu quero fazer isso somente quando o tamanho do if for tal coisa. Aí você consegue modificar aqui, né, as variáveis desse script guest aqui, para poder... script guest não, perdão, script zest, né, que é esse ZST. Aí você não vai ser uma coisa que eu vou estar falando, e como eu falei, são coisas muito específicas que eu não vou estar trazendo, mas eu estou dizendo para você que existe a possibilidade, tá? De você fazer tudo isso aqui, converter HTTPS para HTTP, aí você desabilita isso aqui ou habilita caso você queira, entendeu? Enfim, isso aqui é interessante, por exemplo, para checar se eu conseguiria forçar, por exemplo, o usuário a usar HTTP, para poder pegar os requests, sabe, a malícia? Ó, mesma coisa. E aí, pessoal, ó, esse aqui eu poderia emular para ver o comportamento dos requests sendo enviados via Android. Ele vai simular um aplicativo Android. Massa demais, né? Ó, enviar mandando por um Safari ou mandando por um IE. Como é que hoje a aplicação se comporta mandando por IE? Será que ela é mais frágil mandando por IE? Não sei, basta testar. Então, pessoal, tem uma série de coisinhas aqui que você vai ser assim, pô, uma mão na roda. Aqueles scripts lá fazem parte do, se eu não me engano, do fuzzer. Não, não é esse fuzzer ou é do processor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, payload processor, aqui ó. Aí tem lá o lowercase em JS. Olha como o script é pequeno, pessoal. É esse aqui. É JavaScript. Então quem mexe com JavaScript ou mexe com Python, você pode também criar scripts para cá. Mas assim, na minha experiência eu preferi fazer JavaScript, porque a biblioteca Python aqui, na verdade não é um Python puro, é uma variação de Python para Java, né? Então eu acabei que tive algumas dificuldades de fazer esse mesmo processo em Python, preferi fazer em JS, o exemplo que eu estava fazendo, tá? Inclusive, pessoal, a ideia aqui, e aí fica aí como desafio para vocês, é o que? Vocês criaram um script aqui, para que eu pudesse, por exemplo, capturar isso aqui, esse dado, somá-lo, inserir aqui antes do próximo submit. Ou seja, isso aqui entraria como um script, pessoal, durante o processo de fuzz. Então entraria aqui, ó, fuzzer, entraria num desses dois aqui, ó. Naquele momento lá que eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Aqui, ó, message processors. Aqueles dois caras aqui, ó. Certo? Então eu posso habilitar scripts aqui, ó. Fuzzer HTTP processor, tá vendo? Eu posso habilitar um script aqui para fazer determinada coisa. Então eu acredito que dá para fazer por aqui sim, para ele capturar aqui dali. E aí fica como desafio para vocês, caso vocês consigam, posta aí na comunidade, posta nos comentários, que vai ajudar todo mundo a tá evoluindo mais ainda a utilização do OWASP Zap. Beleza, pessoal? Eu acredito que foi só, esse vídeo foi bem longo, mas eu queria fazer um vídeo só, até pensei em fazer vários pedaços, mas eu acho que quem quer assistir, que assiste logo de uma vez, e eu acho que é mais tranquilo. E vai estar lá sempre
quando você termina o vídeo, ele já sugere outro, aí você acaba vendo outro vídeo que não tem nada a ver. Então eu prefiro que ele veja um vídeo só, e quando você assiste por um pedaço, ainda fica lá pra ele continuar assistindo. Então eu acho que a ideia é essa mesmo. Mesmo que ele não assista, a pessoa não assista na hora, mas vai estar assistindo depois, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até mais, e tchau, tchau.